A paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Adriano Assunção e hoje nós iremos falar sobre um tema bastante polêmico, que é a tatuagem. Muitas pessoas perguntam se é pecado, se não é pecado, o que a Bíblia diz a respeito. Então nós iremos tratar hoje acerca deste tema, tatuagem. Vamos ver o que a Bíblia diz em Levítico, capítulo 19, versículo 28. Vamos ler? Levítico, capítulo 19, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 28, Deus dá uma ordenança ao povo de Israel para que os mesmos não viessem fazer nenhum dano à sua carne e nem marca alguma pelos mortos. No Velho Testamento, muitas pessoas dizem, mas é no Velho Testamento, nós estamos no Novo. O que a Bíblia diz a respeito desse tema, da tatuagem no Novo Testamento? Bem, no Novo Testamento, a Bíblia não fala abertamente sobre a tatuagem, se é pecado, se não é, mas temos alguns textos bíblicos que nos dá referência para que nós venhamos guardar o nosso corpo, para que nós venhamos estar com o nosso corpo consagrados ao Senhor. Vamos ler em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Por isso, não sejais ignorantes, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, antes de nós fazermos qualquer coisa com o nosso corpo, nós devemos pesquisar, devemos ler a Bíblia para ver o que o Senhor fala a respeito, o que o Senhor diz a respeito daquilo que nós queremos fazer, porque a Bíblia é o nosso manual. Temos que buscar a Deus, temos que buscar dentro da palavra de Deus o que Deus ele quer, o que Deus pensa acerca disso. Vamos também ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o texto aqui, em 1 Tessalonicenses, é bem claro, 5:23, que nós devemos guardar o nosso próprio corpo santificado, conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, aqui no Novo Testamento nós temos vários versículos bíblicos que nos dá o entendimento que nós devemos guardar o nosso corpo, devemos nos santificar. E também, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz: Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, a Bíblia é bem clara, meus amados. Temos que estar santificando o nosso corpo, devemos guardar o nosso corpo para que, quando o Senhor vier nos buscar, nos encontre com o nosso corpo santificado, para que nós viemos agradar ao Senhor. Também temos outro versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mesmo o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, a Bíblia nos dá bastante referência no Novo Testamento para que nós venhamos nos abster, para que nós venhamos não fazer tal marcas no nosso corpo. Aí você me pergunta, mas missionário Adriano, eu já fiz essa marca, já fiz a tatuagem no tempo da ignorância, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Ainda que outrora eu era blasfemador e perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na incredulidade. Ou seja,
Se você fez a tatuagem, se você cometeu esse ato, se você fez no tempo da ignorância, você recebe o perdão do Senhor, você recebe a bênção do Senhor. Porque aqueles que fazem esses atos no tempo da ignorância, você alcança a misericórdia, você alcança a bênção do Senhor. Ou seja, a Bíblia é bastante clara. No Novo Testamento não fala se a tatuagem é pecado ou se não é, mas deixa bem claro que nós devemos conservar o nosso corpo, devemos santificar o nosso corpo para glorificar a Deus e para que nós venhamos estar irrepreensíveis diante do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então o tema de hoje foi tatuagem. Você que tem alguma pergunta a respeito de alguma questão, mande para nós, curta o nosso vídeo. Lembrando que toda quarta-feira nós estaremos gravando aí a resposta para a sua pergunta. Então, curta o nosso vídeo, nos ajude e até o próximo programa.